Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre solução de controvérsias e arbitragem. É importante a gente saber que nem sempre quando uma negociação termina, ela é boa para todos os lados. A gente já tinha mencionado que algumas vezes no processo de negociação, a gente tem um dos lados que não cumpre o que foi acordado, ou seja, por questões de incapacidade, concordou no acordo, mas de repente viu que não tinha todos os recursos para botar adiante o que foi acordado, ou até mesmo por um desgaste entre as partes que acaba não gerando ali um resultado positivo. Então, no processo de resolução de controvérsias, de problemas entre as partes, no pós-negociação, ou seja, no processo de finalização e no cumprimento do que foi negociado, nós chamamos essa etapa de solução de controvérsias ou arbitragem. E é o que a gente vai falar, é o tema de hoje da nossa disciplina, que nós tentaremos minimamente iniciá-los, a capacitá-los também a resolver esses problemas num cenário internacional, num processo de negociação internacional. Porque dentro do Brasil é fácil, é só ir para o caminho jurídico. Agora, e quando acontece no âmbito internacional? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. A nossa disciplina, como visto, tratou de questões de direito internacional público e privado ao longo do conteúdo da negociação de interesses, né, sejam públicos ou privados. E agora a gente também, mais uma vez, nós vamos falar sobre direito internacional público e direito internacional privado, quando das agências e dos regimes internacionais, bem como das legislações domésticas, para a solução de controvérsias. Por isso, nós criamos alguns pontos a serem tratados mais a fundo dentro dessa aula. Vamos a eles. Quando a negociação não termina bem, então acho que é o primeiro ponto que a gente precisa, só para entender exatamente em que momento da negociação nós estamos falando. Depois nós falaremos aí sobre normas e regimes internacionais, a mediação, que é diferente da arbitragem, né? Então, esses dois caminhos comuns que a gente poderia resolver a situação, e alguns pontos para relembrar ou para reforçar a vocês o que seria uma boa negociação. Então, essa é a estrutura da aula, essa é a estrutura que nós teremos ao longo da nossa disciplina, especificamente neste momento, sobre solução de controvérsias. E lembrando que essas medidas, elas podem variar de acordo com cada país, sobretudo quando você tem aí países como Panamá e outros, onde o mercado é livre e o Estado interfere muito pouco nas ações. Mas no Brasil, Estados Unidos, Alemanha, China, os caminhos são muito parecidos. Então, no cenário internacional, você vai ter ou a mediação ou a arbitragem. Isso serve tanto para o interesse público como para o interesse privado. Então, os estados podem ir tanto para a mediação ou arbitragem, como as empresas também podem seguir para a mediação e arbitragem. É importante ficar isso muito claro para vocês, porque nesse momento, às vezes, quando a gente fala de negociação, aparentemente é só empresa, mas não, também tem aí o processo diplomático, tá? Então, a solução de controvérsias ou arbitragem serve tanto para estados, organizações internacionais no modo geral, como a gente vai ver na OMC, como também para as empresas. E aí, ao longo da nossa aula, a gente vai tratando cada ponto de forma mais específica. Então, vejo vocês até breve e bons estudos. Quando a negociação não termina bem, né? Isso pode acontecer em diversos eixos. Pode ser num tratado de cooperação, pode ser numa joint venture, pode ser no casamento. A negociação, ela tem uma necessidade de ter um documento dizendo o que as partes precisam estabelecer para que tudo haja de forma natural e correta de acordo com os direitos e deveres de todas as partes envolvidas. O problema é que, às vezes, uma das partes não aceita mais aquele tipo de resultado, uma das partes não aceita mais ou até mesmo mudou, né? Tudo muda, as empresas mudam, os interesses do mercado mudam, os estados também mudam em termos de opinião pública, de interesse público. Então é importante entender que nem sempre uma negociação vai durar para sempre. Um resultado acordado pode ser questionado a qualquer momento. Seja porque uma das partes se sente prejudicada, seja porque houve uma mudança, uma alteração macroeconômica, política ou até mesmo ambiental. Então isso tudo pode interferir. E aí quando vem uma relação onde não existe a compreensão mais sobre as responsabilidades e funcionamentos do acordo entre as partes, aí a gente tenta solucionar.
Seria muito fácil se cada um fosse para o seu lado. Só que existem vínculos e responsabilidades burocráticas, jurídicas que precisam ser solucionadas, não só a nível jurídico, mas também na opinião pública. A sociedade sabe o que se passa com vocês, a sociedade sabe o que se passa com as empresas, com o próprio Estado. Então a gente também precisa pensar em como solucionar uma situação sem nos prejudicarmos diante da opinião pública quando nós precisamos de investidores e de compradores em termos de público-alvo. Um outro ponto importante também, falando sobre solução de controvérsias ou arbitragem, é o sigilo das informações. Porque quando duas partes brigam, né, a gente tem que lembrar que empresas precisam manter sigilosamente os seus dados de faturamento, enfim, por causa da concorrência. Então, temendo a concorrência, nós precisamos pensar até quanto nós podemos expor o nosso desafeto, a nossa crise, para que a concorrência não se aproveite dessa situação frágil e tome o nosso espaço de mercado, tome o nosso espaço dentro da sociedade, dentro do sistema. Então é importante a gente ter essas preocupações em mente e todas elas a gente tenta aí encaixar, sanar num primeiro momento estratégico de como nós iremos resolver, se por arbitragem ou por mediação. Mas antes de falar especificamente da arbitragem ou da mediação, vamos ver aqui algumas coisas que acontecem quando a negociação não vai bem. Vamos ao primeiro ponto. Nem sempre a negociação é concluída positivamente para todas as partes. Algumas vezes, ao sentir lesada ou descumprir o acordo, uma das partes inicia uma contenda, uma briga, um questionamento, uma rixa. O descumprimento de uma das partes pode demandar retaliação, ativação de seguros, processo legal em seu país, mediação ou arbitragem. Quando a gente percebe que tem todas essas possibilidades para solucionar uma situação, a gente sempre pensa em advogados, numa disputa judicial, né? Aquela coisa de todo mundo brigando contra todo mundo. Mas não, né? Existem outros caminhos mais amenos. Só que vamos falar primeiro do mais radical, que é a retaliação. O que é a retaliação? Quando dois estados ou duas empresas não conseguem se entender, sobretudo dois estados, há a possibilidade de criar retaliação. Mas a retaliação, ou seja, alguma atitude agressiva, burocrática, uma suspensão econômica, embargo econômico, embargo de determinados tipos de produtos, ou até mesmo embargo comercial pleno, enfim. Essas retaliações, elas precisam estar de acordo com as regras. Então, dois estados negociando só podem usar as retaliações que estão escritas no regime internacional, no caso comercial, dentro da OMC. Então, as retaliações praticadas entre os estados por questões comerciais são aquelas permitidas e orientadas pela Organização Mundial do Comércio, a OMC. Entre duas empresas fica um pouco mais difícil criar retaliações, mas pode acontecer. Suspensão de outros acordos, né? Porque uma empresa às vezes tem 3, 4 acordos com uma única empresa, né? E aí você pode ter a suspensão, isso é uma retaliação. Então a gente pode pensar que a retaliação como algo muito agressivo, muito hostil, ainda em processo de negociação, né? A retaliação ela é feita para negociar, acaba favorecendo ou facilitando que uma das partes alcance o seu objetivo, sobretudo aquela que utilizou a retaliação. Mas nem sempre ela é funcional, porque não adianta você cobrar dinheiro de alguém que não tem dinheiro para te pagar, né? Não faz sentido. Então ela precisaria de dinheiro de giro para poder aumentar a produção, para depois ter lucro e aí sim conseguir te pagar. Então não adianta cobrar de quem não tem dinheiro. E é pensando nesse processo que existem N caminhos para tentar solucionar. Então, voltando aos slides, para a gente ver que a retaliação ela é o mais radical. Já a ativação de seguros, ela é muito usual, ou seja, está lá no contrato, e aí você vai identificar como funciona, né, dentro do acordo que vocês estabeleceram. Se não cumpriu, o seguro entra em questão. Seguro fiança, você tem uma série de seguros de perdas, de sinistros ambientais, enfim. O processo legal em seu país é entrar como uma ação, então ela é menos pesada do que retaliação, mas ela pode ser mais pesada do que ativação de recursos, de ativação de seguros. E os outros dois, a mediação e a arbitragem. E é sobre a mediação e a arbitragem que essa aula vai tratar um pouco mais a fundo,
porque todos os demais são simples. A retaliação, os seguros ou o caminho jurídico já estão descritos na legislação, já estão descritos comumente nos acordos, nos tratados, nos convênios. Agora, a arbitragem e a mediação, ainda que sejam descritas, né, no processo burocrático que envolve a negociação internacional, muitas das vezes elas possuem estratégias políticas e estratégias que estão para além do que está escrito, que estão para além da situação da má solução da negociação. E é por isso que a gente vai tratar dessas duas de forma mais específica, ok? Vamos voltar aqui para o nosso conteúdo e aí a gente já passa sobre a questão das suspensões. No caso da negociação diplomática, podem ocorrer retaliações entre estados, suspensão de relações comerciais, suspensão política, ou seja, aquele estado vai perder as relações diplomáticas com o país, né? Ou poder de voto dentro da organização, conflito armado, que é o último, que é o mais agressivo, né? No caso do comércio exterior, seguros podem ser acionados, também podem ser iniciados procedimentos legais de demanda de acordo com os documentos assinados e suas cláusulas de proteção, especialmente nos países do exportador. Além dessa situação conflitante, é possível buscar a mediação ou a arbitragem para sanar a contenda ou com um menor desgaste entre as partes do que as punições de regimes e jurisdição tradicional. Então, a grande diferença da mediação e da arbitragem, eu acho que é essa. A retaliação ela é muito pesada, então ela desgasta muito as partes, ela cria problemas de memória entre as duas partes. No caso dos seguros, ela é uma cláusula que deve ser cumprida, mas ela pode também, de alguma forma, ser pesada, dependendo da situação. E no caso da compreensão da situação que pode ser feita entre as partes no cenário internacional, pelo caminho jurídico, seja ele nacional, doméstico, ou num outro país, também é custoso para uma das partes que vai ter que se deslocar, que vai ter que, de alguma forma, tentar estabelecer ali um custo para manter advogados indo e vindo para o outro país. Então, a mediação e a arbitragem seriam esses dois caminhos mais considerados na hora de solucionar uma questão sem tanto desgaste para futuras negociações entre essas duas partes. Vamos falar de normas e regimes internacionais. Também é um assunto de outras disciplinas, né, do direito internacional público e do direito internacional privado. Mas é importante que vocês tenham um pouco de contato com isso, porque evidentemente que essa área vai determinar o que pode ou não pode ser feito em mediação e em arbitragem. Vamos ao primeiro tópico aqui desse conteúdo. Se um Estado não cumprir um tratado, este último é automaticamente suspenso pela parte que o cumpriria. Isso está previsto como uma norma de comportamento. Ou seja, quando dois ou mais estados criam um tratado, um regime, ali nas cláusulas de não cumprimento vai estar descrito o que pode ser feito. E na maior parte das vezes a descrição é suspensão e ou expulsão daquele estado do regime. Fora do regime ele perde todas as vantagens de fazer parte daquele grupo. Okay? Vamos continuar. Além disso, estados que não cumprem regimes podem ser suspensos indeterminadamente ou sofrer sanções e retaliações já indicadas em seu corpo legal, ou seja, descrito nos papéis, né, nos documentos. Suspensão do Paraguai, da Venezuela, do Mercosul pela cláusula democrática é um exemplo, e o outro são as multas e embargos dos painéis da OMC. Vamos falar um pouco da Venezuela e a sua suspensão no Mercosul. A Venezuela não foi o primeiro país a ser suspenso do Mercosul pela cláusula democrática. O que é a cláusula democrática? Para fazer parte do Mercosul, os países obrigatoriamente precisam ter um regime democrático de direito. Ou seja, que as decisões sejam tomadas não pela maioria, mas pelo consenso, né, entre todas as partes representadas da população, que a estrutura eleitoral, porque aqui nós entendemos democracia como a democracia liberal, ou seja, representativa, eleitoral, pelo povo, sejam cumpridas, seja o regime vigente. O Paraguai foi o primeiro país a ser suspenso, ele já retornou quando teve aquele princípio de golpe de Estado, né, onde você teve envolvimento de forças armadas nos anos 2000, e o presidente acabou sendo retirado, afastado do cargo. Então o Paraguai ele foi afastado, aliás, foi suspenso do Mercosul
pela cláusula democrática. Essa cláusula está lá escrita, né, no corpo do Mercosul. Quem não cumprir é suspenso. A Venezuela, os membros do Mercosul chegaram à consideração de que a Venezuela não estaria do Maduro, né, Nicolás Maduro, não estaria cumprindo o regime democrático de direito. Então eles suspenderam a Venezuela para averiguar a situação e que para a Venezuela pudesse se defender e também, de alguma forma, resolver questões internas e internacionais. Então é simples, né? Então o que está escrito ali no documento é o que é aplicado. E no caso da OMC, a Organização Mundial do Comércio, existem as sanções e as retaliações pré-determinadas caso um país não cumpra o que for acordado em negociação. A OMC ela é uma das organizações mais ativas no mundo para controlar essas arestas do comércio internacional. Então, se um país é acusado de dumping, por exemplo, ele vai ser avaliado dentro de um painel composto pelos Estados-membros da OMC, vão se avaliar os documentos, as informações sobre o tema, e se ele for culpado, ele vai ter uma punição, que pode ser uma multa, pode ser um ressarcimento aos países que se sentiram lesados, e aí a OMC pode até aumentar essas sanções e retaliações, colocando sanções econômicas, suspensões do bloco, enfim. Então existe ali uma série de possibilidades, ok? Vamos continuar. Nas retaliações comerciais, um Estado pode pressionar outros setores que não o negociado para forçar o cumprimento de normas. É a famosa política do toma lá, dá cá. Por exemplo, os Estados Unidos forçam, com taxações, ao alumínio internacional. O alinhamento de países como o Brasil e a China em sua política doméstica e internacional acabam alterando essa situação. Então vamos pensar da seguinte forma. O Brasil é um dos países que mais entra com ações, com pedidos de vistas sobre dumpings e subsídios dos outros países. O Brasil questiona o tempo inteiro, acusa o tempo inteiro vários países, isso é histórico, o Brasil sempre foi assim, acusa os países dentro da OMC dizendo que eles estão praticando dumping e subsídio. Daí você tem toda a defesa, a arguição, enfim. Aí os Estados Unidos, de fato, foi acusado. Eu não lembro exatamente, o caso foi do milho, mas eu acho que foi alguma coisa ligada a isso. E aí os Estados Unidos, de fato, foi culpado pela OMC, e aí ele teria que pagar, enfim, rever as taxações, né, internas sobre o produto. Mas os Estados Unidos se recusava, porque isso seria mexer com a opinião pública dos fazendeiros da Flórida, do sul dos Estados Unidos. E os políticos precisam dos votos, né, da população. Então, os Estados Unidos não queria mexer nisso. Daí o que os Estados Unidos fez? Olha, nós perdemos, nós teríamos que alterar essa taxação, esse subsídio, esse protecionismo que nós criamos para os produtores de milho aqui do sul dos Estados Unidos. Mas, se vocês fizerem isso, nós vamos mexer em outros acordos, como da laranja, como de patentes com o Brasil. E aí vocês vão perder. Então, vocês ganham de um lado, mas a gente tira do outro. E aí começa a política do toma lá, dá cá. Isso é muito comum, isso é extremamente comum em processos de negociação entre estados. O estado vence numa área, o país vai e tenta puxar o tapete por outra. Então, a OMC ela é acionada múltiplas vezes, às vezes por um caso que vai se desdobrando de diversos outros, ok? Tenham isso em mente, que os países, de um modo geral, eles sempre querem ganhar, né? Eles sempre são competitivos e eles buscam, então, ampliar os seus recursos, ampliar os seus interesses. Mas existem ferramentas para diminuir isso, para travar isso, que é o caso da opinião pública. Então, se a gente olhar para esse exemplo, a gente consegue materializar muito bem essa percepção de como que os estados negociam e acabam chegando a conflitos, num primeiro momento, solucionando esses conflitos, mas num segundo momento, criando novos conflitos em outras áreas de negociação. Vamos à mediação. Muitas das vezes a gente esquece que a mediação está presente na nossa vida desde a infância, né? Então, quando os professores pedem para a gente fazer desculpas com coleguinha no ensino primário, né, no ensino fundamental, ou na nossa família, com os nossos parentes. A mediação é quando uma terceira parte ela vai entrar
e vai participar para resolver a situação, para amenizar, para entender o que aconteceu e para dizer, olha, você está certo, você está errado. Agora, a mediação precisa de uma terceira parte forte, porque eu não posso pegar uma parte mais fraca do que a gente para fazer com que traga uma solução. Eu não posso pegar uma criança de 2 anos para colocar como mediadora entre Israel e Palestina, né? Eu preciso pensar qual é essa terceira parte que vai mediar um conflito, mediar uma relação belicosa, e nas empresas a mesma coisa. A gente vai falar um pouco mais sobre mediação. Então agora a gente vai para o nosso primeiro ponto dentro deste conteúdo. Quando uma negociação não consegue chegar a um resultado comum, pode-se pedir a mediação de uma terceira parte que irá avaliar o caso e propor uma solução. Entre estados, quase sempre, os governantes em contenda se reúnem com a presença de um líder político e, na maioria das vezes, ex-presidente dos Estados Unidos, para chegar a um acordo de percepção neutra. Por que o conflito entre estados são mediados por ex-presidentes dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, né? Porque a gente precisa ter uma pessoa que esteja à frente de um grande poder. Então, não são os Estados Unidos mediando um conflito entre Israel e Palestina, por exemplo, mas você vai ter ali o Jimmy Carter, você vai ter o Ronald Reagan, você vai ter o Bush, o Obama, enfim, qualquer ex-presidente dos Estados Unidos, porque ele, apesar de ser um grande líder, ele ainda está vinculado, ninguém deixa de ser presidente, né? Só no Brasil a gente fala ex-presidente, mas ninguém deixa de ser presidente. Então você tem ali uma posição de destaque político internacional. Caso não cumpram a mediação, você não está comprando briga ou desrespeitando a palavra do Barack Obama ou do Bush. Você está desrespeitando os Estados Unidos, os valores dos Estados Unidos. Então, oficialmente não tem esse vínculo, né, os Estados Unidos sendo representado, mas formalmente existe esse vínculo. Formalmente, ele é um presidente dos Estados Unidos. Okay? Não está em atividade enquanto presidente, mas continua sendo para sempre um presidente dos Estados Unidos. Okay? Então, nesse processo, a gente vai ter ali uma mediação de uma terceira parte forte. Agora, a mediação, ela só existe quando ambos os lados estão dispostos ao diálogo. Lembrando, sem comunicação não existe negociação. Então, para mediar, ambas as partes estão ali para solucionar um problema em comum. Quem já foi no PROCON sabe exatamente o que é mediação. PROCON não é arbitragem, é mediação. Você tem um problema, leva esse problema, a empresa também acaba tendo esse problema e vocês chegam num acordo para solucionar aquela questão. Então a mediação é basicamente isso. Não tem um peso de lei, então a mediação ela não é obrigatória, o seu resultado não tem um cumprimento com peso de lei, mas pode ser utilizado eventualmente para assegurar uma inserção jurídica, ou seja, nós mediamos, ficou acordado X, mas eu não cumpri, a outra parte pode usar a mediação para colaborar com a ideia, dentro do caminho jurídico tradicional, de que já teve um primeiro contato, já teve uma primeira tentativa de diálogo. Okay? Então a mediação ela não é obrigatória a ser cumprida, né? A empresa não precisa cumprir o que o PROCON fala, né? A empresa pode recorrer, né? Porque é só uma mediação. Mas geralmente as empresas acabam acatando, porque isso vai pesar duplamente em negativo quando o cliente, no caso, abrir um processo jurídico tradicional. Então a mediação tem essa capacidade de forçar os dois a chegarem numa solução por meio do peso de uma terceira parte. Voltando aqui. No caso de empresas, a mediação pode ocorrer por meio de um governo, de um especialista comercial e até do jurídico de determinado país. A mediação não tem peso de lei, mas busca facilitar o diálogo o diálogo travado, trazendo uma terceira opinião sobre os procedimentos. Um exemplo brasileiro é o PROCON, que media negociações. Seu resultado pode dar base para ações jurídicas futuras, caso um dos lados não cumpram o acordado. Então, eu acho que, de um modo geral, a mediação é isso, é o diálogo. Você chama as duas partes, ou as três ou mais partes, senta, todo mundo se expõe e aí vocês negociam. É da livre vontade das partes se negociarem, o que é muito diferente do caminho jurídico tradicional, né, de acusação e defesa, e o que é diferente também do caminho da arbitragem, que nós falaremos a seguir.
Vamos falar agora sobre a arbitragem, que é um caminho muito utilizado pelas organizações internacionais, pelos regimes internacionais e, a partir do governo do Fernando Henrique Cardoso, também foi organizado juridicamente no cenário brasileiro. Então, a arbitragem, diferente do caminho tradicional da justiça e diferente do caminho da mediação, ela possui regras próprias e um comportamento que nós veremos agora. Portanto, vamos para o nosso primeiro tópico dentro do conteúdo de arbitragem para que vocês possam entender um pouquinho melhor o que seria essa prática nas soluções de controvérsias de negociações internacionais. Diferentemente da mediação, a arbitragem segue um caminho jurídico cujo resultado tem peso de lei. Se não for cumprido, terá punições legais e normativas. O Brasil agilizou a arbitragem apenas no final dos anos 90. Nela, um juiz julga o caso com dinâmicas respaldadas pela lei. As empresas preferem esse caminho por ser sigiloso e mais rápido do que os trâmites jurídicos tradicionais. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui? No caso da mediação, você tem ali, né, um diálogo em conjunto. Já a arbitragem, ela é uma imposição quase, né? Então, uma das partes fala, olha, eu vou te colocar na justiça. Daí outra parte, não, veja bem, a gente pode tentar uma negociação. Não, eu vou te colocar na justiça. Então vamos usar a arbitragem. Só que por que não um caminho e outro sim? Por que eu não uso o caminho tradicional da justiça? Primeiro porque a justiça ela é mais lenta e ela expõe todos os dados dos envolvidos. Então, se duas empresas entrarem no caminho tradicional da justiça, elas vão ter que expor quanto que ganham, quanto que lucra, porque é de conhecimento e interesse público. Já a arbitragem, se elas contratam um juiz para a arbitragem, então esse juiz ele vai ser contratado para fazer a arbitragem, não é de graça, né? Ele é um juiz do sistema, né, no caso brasileiro, que aí vai fazer todo um julgamento rápido e sigiloso. E aí você tem a preservação dos dados, que é o coração da empresa, né? Se a concorrência descobrir quanto que a empresa investe, ganha, lucra, os planos de expansão, aí com certeza, provavelmente, aquela empresa vai desaparecer porque a concorrência vai engolir. Nesse processo, a arbitragem ela é escolhida porque é mais barata e porque ela é mais sigilosa e mais rápida, mas ela não é barata, né? Você vai ter que pagar muito para fazer o processo de arbitragem. Por isso que só grandes e médias empresas fazem isso. Pequenas empresas geralmente tendem a ir para o caminho tradicional da justiça ou da mediação. Nesse ponto do juiz, é importante ressaltar que não é um juiz da vara qualquer, né? Ele não vai estar ali presente na estrutura tradicional da justiça. Esse juiz ele vai ser contactado, ele vai acordar em participar. Os dois lados vão ter que concordar com aquele juiz, ou seja, é esse juiz que você quer? Sim. É esse juiz que você quer? Sim. Então aí nós começamos a fazer o processo de arbitragem. O juiz tem que ser de consenso, de comum acordo. A mediação também, você tem que escolher uma personalidade que ambas as partes entendam que seja neutra e que possa auxiliar bastante. Mas no caso da arbitragem, ela só pode iniciar a partir do momento em que o juiz ele é aceito por todas as partes. E às vezes nós temos mais do que um juiz, às vezes em alguns lugares do mundo você pode ter até 5 juízes julgando o processo de arbitragem. Isso vai depender de qual lugar do mundo nós estamos falando. Dando continuidade ao nosso conteúdo. Embora tenha maior peso jurídico, a arbitragem tem custos mais elevados do que a mediação no cenário internacional, isso nós já falamos, né? Para cada caso, portanto, existe uma solução. O importante é que a gente precisa perceber a dimensão do nosso problema. Se é um problema muito pequeno, se é um desentendimento, a gente pode levar a uma mediação. Se é algo que é tão pequeno que não vai causar nenhum grande dano a médio e longo prazo, a gente simplesmente aborta aquele processo de negociação. Se é uma dimensão maior, ou seja, mediana, que vai gerar comprometimentos da renda da empresa ou vai gerar comprometimentos da opinião pública, então nós podemos seguir por uma mediação. Agora, se de fato nós soubermos que a outra parte, ou nós, né, nos tornarmos extremamente rígidos, que não vamos ceder, não vamos abrir mão do nosso posicionamento, aí vale a arbitragem. Eu acredito que seja o meio mais comum. E se nem a arbitragem, que tem já peso jurídico, né, funcionar, a gente parte para o caminho tradicional.
No caso das relações internacionais, das relações entre os estados, como não existe um governo global, existe só anarquia, dentro da anarquia a gente pode usar os regimes internacionais específicos de cada área, como a OMC é do comércio, e aí a OMC tem os painéis de arbitragem. Nesses painéis de arbitragem, os países vão ser julgados por outros países e definirem ali o que é correto a ser feito sobre aquela situação. Então, pode ser que a gente vá para o caminho da mediação, mas no caso da arbitragem internacional, como não existe um governo, a gente apela para as organizações internacionais, para os demais países julgarem em conjunto ou multilateralmente. Vale ressaltar que, no caso de descumprimento de acordos e tratados internacionais de COMEX, por exemplo, o que vale é a legislação dos países desenvolvidos, sobretudo, como eu já tinha falado, do país exportador. Mas aí eu posso também entrar no país importador, isso fica a critério de acordo com o que está sendo debatido ali na dimensão jurídica, tá? Então, percebam bem qual que é a dimensão do problema e qual que seria o melhor caminho, porque solucionar tem, né? Sempre tem um melhor caminho para a solução. Se você pode pagar mais, se você não tem como pagar, se você precisa de uma força de uma terceira parte, aí vem as estratégias políticas que vocês provavelmente já tiveram também em outras disciplinas dos nossos cursos. Para uma boa negociação, né, nós havíamos, ao longo de todo o conteúdo das aulas, das disciplinas, processos que vão nos ajudar profissionalmente a seguir pela negociação pública, privada. Nós vimos perfis de negociadores, nós vimos como que a gente pode quebrar gelos e situações mais constrangedoras. Nós também observamos, ao longo da nossa disciplina, que a possibilidade de solucionar controvérsias e discussões sobre o objetivo de cumprimento ou de entrega dos produtos também podem encontrar caminhos mais facilitados nos dias atuais, por meio das organizações internacionais e outras instituições e instâncias jurídicas nacionais. Bem, mas no modo geral, a boa negociação ela tem a ver sobretudo com três coisas: com a estratégia, ou seja, uma boa estratégia, com boas informações coletadas para que o processo da negociação seja efetivado, e aí a gente inclui também a verdade e a capacidade de atender aos resultados esperados. A segunda coisa, né, o segundo fator é o perfil e o comportamento dos negociadores. Então, os negociadores eles precisam primeiro, antes de mais nada, se conhecerem enquanto indivíduos, né? Não se conhecerem a nível emocional, interno, mas se conhecerem enquanto espelho, como que os outros me enxergam. Então, eu preciso interagir com outras pessoas para que elas me definam, porque é sempre o outro que nos dá a nossa identidade, não somos nós que criamos a nossa identidade, diriam já os teóricos construtivistas lá das relações internacionais. Então, qual é o discurso do outro sobre mim? E a partir desse momento é que eu consigo identificar o que eu apresento, como que eu lido com o outro, quais são as minhas vantagens e os meus desafios. E o terceiro fator que vai interferir muito é o macroambiente. É como que as dinâmicas externas, sociais, econômicas, políticas vão organizar a nossa negociação. Se vai ser favorável ou não, se o dólar vai estar alto ou baixo, se o outro lado tem uma diferença cultural muito grande, se minha distância psíquica é enorme, né, dado a distância geográfica e histórica das relações entre as nações. Enfim, eu acho que esses três fatores eles são fundamentais para fomentar e promover a capacidade do futuro negociador internacional em ter um resultado de sucesso. E caso ainda tenha percalços nesse processo, existem as dinâmicas de solução de controvérsias. Agora, mais especificamente dentro do nosso conteúdo, eu gostaria de tratar desse primeiro ponto que vocês podem ver no slide. Vimos várias vezes que precisamos ter cuidado para não desgastar as partes em uma negociação. O que seria esse desgaste? Só para recapitular, esse desgaste é quando você se impõe demais ao outro, você coloca um processo de negociação extremamente ofensivo, né, diretivo, e isso acaba afastando, ou você pode conseguir um excelente negócio, mas aquela parte já está desgastada, já deixou de gostar de você, e daí não importa o que vai acontecer, ela não vai querer negociar daqui para frente novas negociações, né, novos trâmites. Então,
essa preocupação com o desgaste é uma técnica, né, estabelecida, e aí a escola de Harvard, de negócios de Harvard, vai reforçar isso. Não podemos esquecer que o nosso objetivo não é ganhar uma negociação, o nosso objetivo é negociar, o nosso objetivo é entrar num acordo entre as partes, porque se eu não precisasse da outra parte, eu não precisaria estar numa negociação, certo? Então, se eu vou até alguém, é porque aquela pessoa é fundamental para que eu alcance o meu objetivo. E eu preciso lidar com aquele indivíduo enquanto indivíduo. E aí a gente volta para a escola de Harvard. Não se negocia pessoas, se negocia temas. Então a gente precisa lembrar sempre disso, que as pessoas não mudam as suas ideologias, não mudam o seu posicionamento. Agora, os temas, os objetos, os acordos, esses sim podem ser adaptados para atender melhor a realidade de cada qual. Vamos ao segundo ponto dentro do nosso conteúdo. Negociações que já começam expondo ganhos absolutos estressam e levam à competição. Ganhos absolutos e ganhos relativos. Eu acho que isso também já ficou bem claro para vocês. Numa negociação, a gente busca, né, o ganho absoluto, mas nós precisamos nos satisfazermos com os ganhos relativos, que é os ganhos que seriam os melhores ganhos para todas as partes. Todo mundo sai satisfeito da negociação. Não significa que todo mundo sai plenamente satisfeito, mas sai satisfeito da negociação. E para que isso seja colocado em prática, a gente precisa ter a reserva. Que reserva? Vocês lembram? É a ideia da reserva de negociação. A reserva de valor, de preço, a reserva de lucro. Ou seja, eu não vou chegar dizendo o mínimo e o máximo que eu posso. Eu vou chegar com um determinado valor, com um determinado objetivo. O mínimo e o máximo nós vamos negociando. Porque se eu negocio com o mínimo, eu ainda tenho um ganho relativo, mas muito baixo. Se eu negocio abaixo do meu nível, então eu perdi a negociação. Então foi um jogo de soma zero, né, ou até mesmo um jogo positivo apenas para uma das partes. A gente precisa ter esse tipo de preocupação muito sério, porque negociar não significa mentir, mas você precisa ter uma flexibilidade na estratégia de apresentar apenas aquilo que é necessário para que ambas as partes consigam ter uma boa negociação. Vamos ao segundo ponto, o terceiro no caso, né? Negociar é alcançar um interesse comum, de modo que todas as partes saiam ganhando. O que significa todas as partes saiam ganhando? Saiam satisfeitas, porque em negociação internacional, diferente de agente de telemarketing que liga o tempo inteiro, o telemarketing ativo, para vender coisas, e ele nem sabe quem você é, numa negociação internacional as partes se conhecem, as partes se reconhecem. Então, quando eu me desgasto, a médio e longo prazo, que é fundamental em toda negociação internacional, termos a estratégia de médio e longo prazo, você perde um cliente e com ele vai um monte de outros. Então a gente tem que ter essa preocupação. Médio e longo prazo. Negociação internacional dificilmente é a curto prazo. Curto prazo, geralmente nós estamos falando de negociação de bens e não de mercadorias. Então a gente precisa ter uma preocupação maior também com isso, por isso que eu coloquei esse ponto, para que a gente lembre sempre como ter uma boa negociação. Vamos ao quarto ponto. Mas quando isso não é possível, é necessário negociar os ganhos relativos tendo margens de lucro ocultas, que seriam as nossas reservas de negociação, e tomando estratégias interpessoais de acordo com os negociadores presentes. Então nós já falamos das reservas de negociação, né, o preço que você vai administrando o mínimo máximo que só você e sua equipe sabem, mas sobretudo a dimensão interpessoal que nós já mencionamos aqui na disciplina. Eu tenho a dimensão cognitiva, ou seja, eu conheço coisas, eu sei aplicar coisas, eu sei resolver problemas. Essa é a dimensão cognitiva. Mas eu e todos os demais envolvidos, nós temos a dimensão psicoemocional, a dimensão psicológica e a dimensão emocional. E essas três dimensões vão contribuir na relação interpessoal. Por quê? Porque eu não estou lidando com dois robôs, né? Eu não sou um robô falando com outro robô, não são dois computadores negociando. Existe ali instintos, racionalidades, existe ali possibilidades de atender às minhas expectativas ou não, né? De acordo com um bom dia ou um mau dia daquele indivíduo. A comunicação pode gerar ruídos, os indivíduos podem não se compreender muito bem por questões adversas como
misticismos, outros comportamentos culturais que se chocam com preconceitos, valores divergentes. Então, tudo isso é preciso levar em consideração no processo da negociação internacional. Porque uma coisa é negociar com outro brasileiro, é muito mais fácil, né? Eu só mostro o que eu quero e vamos resolver. Agora, quando nós negociamos com culturas que sentem que é errado mostrar o que elas querem, e você tem que ficar descobrindo, isso daí já muda completamente a figura, né? Já muda a situação muito. E você também tem outras que você não pode ser incisivo, você não pode ser invasivo, você tem que passar muito tempo. Então a gente precisa lembrar sempre dessa dimensão interpessoal que puxa consigo a dimensão cultural. Então vamos à próxima. Resultados positivos na mesa de negociação podem não ser tão positivos assim. E aí a gente precisa falar de algo muito importante. Nem todo ganho, nem toda vitória em negociação, de fato, é um ganho. Por quê? Porque se eu ganho impondo, se eu ganho na impulsividade ou na efervescência da coisa, ambas as partes estão excitadas com a negociação, daí o que acontece? A gente assina qualquer coisa, chega lá depois, um dos lados percebe que não tem como cumprir aquilo. E aí a gente tem uma perda. Ou pelo desgaste, né? Eu me imponho tanto que a parte aceita, mas sabe que depois ela não vai mais negociar ou até mesmo não cumprir aquilo dali. Então, o importante da negociação não é ganhar, sabe? E isso fica claro para vocês. O importante da negociação é ter um acordo viável, praticável por ambas as partes e que atenda aos interesses tanto da sua empresa, né, como os interesses da empresa presente. E esse ponto é muito ruim no sentido de que muita gente só consegue isso com a experiência, porque quando a gente vai para a nossa primeira negociação, o que nos é demandado? Feche negócio. Só que de repente você percebe que fechar negócio não é fazer qualquer coisa para fechar esse negócio. Tem algumas regras, alguns procedimentos, e a gente já viu a relação de ética e moral, nós já vimos também uma série de outras possibilidades de estratégias, como a cooperativa, que vai trazer um resultado mais positivo. Em outros casos, às vezes nós ganhamos de um lado, mas aquele lado que perdeu entra com uma política do tomar lá da cá e nos tira de outro. Então, nem toda vitória, nem todo ganho em uma negociação, ela é positiva. A gente tem que sempre pensar nos resultados posteriores. Voltando aqui. Por isso, lembre-se dos níveis de negociação, o principal, secundário do Putnam. Então, nível 1, principal, nível 2, secundário, tabuleiro doméstico e tabuleiro externo. Invista na preparação da negociação, conhecendo as partes e o cenário, conhecendo a si mesmo, né, como um negociador. Eu acho que isso é fundamental e vocês também já absorveram bastante isso. E aí, para finalizar, nós temos 3 pontos. Vocês podem criar N possibilidades, né? Vocês precisam fazer isso, vocês precisam trazer ali pontos que vão favorecer cartas na manga, ou seja, estratégias A, B, C ou D, que podem, porventura, solucionar uma situação que vocês não esperavam. E em negociações é sempre assim, porque ambas as partes sempre têm cartas nas mangas, né, para uma contraproposta, para uma contrapartida. Então a gente precisa ter ali essa preocupação. Como que a gente consegue isso? Se aproximando e estudando o máximo possível a outra parte. Estudar significa vasculhar a vida pessoal dos negociadores, vasculhar a empresa, significa você estudar como foram as negociações anteriores daquela empresa com outras empresas. Então, entrevistar mesmo, ligar, perguntar, buscar o maior número de informações possíveis e, no segundo momento, conhecer muito bem também o seu produto, o seu serviço, porque daí você conhecer da sua empresa, você consegue. Isso pode parecer muito fácil, mas lembre-se, geralmente, o diplomata empresarial, o negociador, ele não está a par de todo o processo, do chão da fábrica até a grande diretoria. Então, às vezes, você não conhece o tipo de pressão utilizada pelo lavador de jato de plataforma de petróleo. Você só sabe que vem de lavador de jato. Então, a gente precisa ter um conhecimento muito profundo dos nossos serviços, das nossas possibilidades, das nossas limitações também. E no caso da diversidade, a gente precisa lembrar que, como nós estamos falando de multiculturalismo, nós estamos falando de globalização, nós estamos falando de outras culturas, não é porque o estrangeiro está no Brasil que ele tem que agir como brasileiro.
né? Isso é um desrespeito total. Ele está aqui para fazer um negócio. Então a gente precisa ser receptivo e fazê-lo com que ele sinta em casa. Mas também não podemos nos anularmos, né? A gente tem a nossa cultura e aí a gente precisa ter o equilíbrio. Como ser brasileiro, como não ser tão brasileiro, caso isso o ofenda, nosso jeito mais intimista de ser, mas ao mesmo tempo como também não deixarmos de ser brasileiros. E isso aí é uma dinâmica, um desafio que cada um vai ter ao longo da sua vida profissional. E aí o último ponto aqui nos slides, vocês vão ver que tendo como cumprir e cumprindo o acordado, está tudo resolvido. Eu acho que, finalizando esse grande conteúdo de negociações internacionais, o mais importante, além de tudo que eu já falei, né, sobre as etapas, as estratégias, é que a negociação, para ser uma negociação bem feita, ela precisa ser cumprida, onde exista viabilidade. Muitos países, às vezes, vocês veem lá os presidentes assinando um monte de acordo e tratado. Aquilo não tem validade nenhuma se não for aprovado pelas câmaras legislativas no Brasil. Então, não importa se o nosso presidente assinar A, X, Y, Z, se o Senado e a Câmara dos Deputados não a internalizarem, não aprovarem. E aí, muitas das vezes, o que pode acontecer? Presidentes assinam acordos e o Senado não aprova. Então, aquele acordo deixa de existir. Então, a negociação ela não se dá apenas ao nível principal, mas ao nível secundário, tanto no tabuleiro doméstico como no tabuleiro externo. Por isso a gente precisa ter essa preocupação sempre em mente. Eu espero que vocês tenham essa preocupação enquanto profissionais e que busquem materiais para complementar a formação de vocês a nível de negociação, seja em filmes, artigos acadêmicos ou até mesmo as informações do dia a dia nos periódicos financeiros e diplomáticos que vocês tenham acesso. Por fim, nós chegamos à nossa prática e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nas minhas orientações para que mais uma vez vocês possam aproveitar o conhecimento, o conteúdo que nós apresentamos a vocês ao longo dessa disciplina. Na prática, a gente precisa ter uma certa preocupação em registrar sempre em escrito. Por quê? Porque lá na frente a gente consegue fazer uma avaliação do que nós aprendemos e como nós fomos evoluindo na nossa carreira profissional. Então não joguem as práticas fora, guardem com vocês porque pode ajudar bastante. Vamos às minhas orientações aqui, ó. Anote uma folha quais são suas maiores dificuldades e capacidades ao negociar com estranhos em um idioma estrangeiro. Porque eu sei que tem muitos alunos que têm medo ou receio de falar um outro idioma. Eu não estou falando inglês aqui, qualquer outro idioma. Então, quais seriam os seus anseios, os seus receios, a sua ansiedade em falar com estranhos e ainda por cima falar num idioma estrangeiro? Né? Se você nunca fez isso, se você nunca falou, imagine-se nessa situação. Então tente, ou pegue um amigo que seja e comece a falar num outro idioma, por mais que você não tenha fluência. Tente falar do jeito que você conseguir. Porque, por exemplo, o não domínio da língua é uma das dificuldades, não é a única. Então escreva sobre isso. A segunda orientação. Para cada dificuldade, indique uma solução prática. Cursos, treinos, imersões, etc. Então você mesmo vai se autoavaliar e identificar o que você pode fazer para melhorar esse seu desafio, essa sua fraqueza ou essa sua baixa formação dentro daquilo que você acha necessário para melhorar o seu desenvolvimento profissional. Então você precisa fazer algum curso de idiomas, além disso, oratória, você precisa falar mais em público, você precisa praticar mais, dominar o conteúdo, o tempo, enfim, o que você precisa fazer e qual é a solução em termos de cursos e preparação profissional que você necessita para se tornar um grande negociador. Por fim, nós temos ali uma próxima orientação. Para as capacidades, identifique o modo como todas podem ser ativadas ao mesmo tempo para fomentar uma negociação internacional. Então, primeiro você vai escrever as suas dificuldades e as suas possibilidades. E aí, para as dificuldades, vocês vão encontrar soluções. E aí você vai identificar soluções. Você pode fazer curso à distância, você pode fazer curso presencial, você pode participar de algum tipo de organismo onde vá demandar de você que trabalhe as suas fraquezas.
E no caso das suas capacidades, o que você precisa fazer? Você precisa identificar como trabalhar todas as suas capacidades ao mesmo tempo. Você é um bom orador? Você é detalhista? Como trabalhar tudo isso junto? Isso fica para você conseguir, de alguma forma, ser o melhor profissional possível. Primeiro, você vai se identificar, você vai se conhecer, você vai saber como resolver os seus problemas, ou seja, você vai se tornar um profissional autônomo, né? Não ficar esperando o chefe dizendo o que você precisa fazer para melhorar, isso é muito importante, porque você não é da empresa, você não vai morrer, provavelmente, trabalhando naquela empresa a vida inteira. Então você tem que pensar na sua carreira, na sua formação profissional, e a sua formação profissional é superar os seus desafios. Se em algum lugar você tem um desafio que é tolerado, talvez em outro você não possa ter a mesma sorte, não consiga a mesma sorte. Então pense no que você pode melhorar e, dentro das capacidades, como trabalhar todas juntas ao mesmo tempo, num processo de negociação. Essa é a prática, esse é o exercício, mais uma vez reforçando que o exercício serve para que você possa se conhecer e praticar o conteúdo apresentado. E se quiser ainda, você pode trazer alguma das situações apresentadas ao longo da disciplina nessa prática. Situar, por exemplo, numa solução de arbitragem, como que você defenderia, numa mediação, né, como que se portaria a situação, num processo de integração regional, enfim. Né, você pode aí tratar essas questões dentro da sua prática. Faça um relatório, eu recomendo em torno de 1 página, porque ali você consegue escrever todo o conteúdo. Não me faça parágrafos de frase únicas, porque um parágrafo é um conjunto de ideias com início, meio e fim, então dificilmente uma única frase vai se tornar um parágrafo, então a gente tem que ter uma certa preocupação com essa escrita também. Tá? Então, boa sorte com a sua prática, com o exercício, e a gente se vê numa próxima. Até lá! Chegou o momento da gente trabalhar os principais pontos que nós vimos dentro deste módulo da nossa disciplina. E como nós falamos de solução e de arbitragem, solução de controvérsias e arbitragem, enquanto mediação também foi um ponto tratado, nós vamos tentar trabalhar essas questões para que relembremos um pouco melhor o conteúdo que vocês futuramente irão utilizar enquanto profissionais. Vamos ao primeiro. Percebemos que, mesmo quando uma negociação trava ou não é cumprida, há caminhos para a solução de controvérsias, então não se desespere, tá? Ainda que as empresas estejam no campo privado, elas devem se submeter às regras do espaço público para finalizarem suas negociações. Então, muitas das vezes as negociações privadas, elas podem ter os problemas de negociação. Mas essas soluções, praticamente quase sempre, advêm do espaço público. E é por isso que os estados se colocam, para resolver também os embates do interesse privado. Então pode ser pelo caminho tradicional da justiça, que é público, pode ser pela mediação ou pode ser pela arbitragem. A mediação e a arbitragem podem ser públicas ou privadas, mas, de um modo geral, a arbitragem no Brasil ela é designada por leis de como deve acontecer, portanto, ela também segue ali um caminho muito próximo ao público, com a diferença que você não vai ter o vazamento das informações das empresas participantes. Então, negociar sempre terá problemas, arestas a serem solucionados, mas para todas elas existem situações que nós mostramos ao longo da disciplina para solucionar. Se está um clima estranho, a gente pode usar algumas estratégias como o quebra-gelo. Se está uma situação mais complicada no resultado, a gente pode usar mediação e arbitragem. Se no início, né, está muito complicado porque você não tem informações sobre o outro, aí existem as estratégias de obtenção das informações do conteúdo no primeiro encontro de negociação, criando um documento pro forma, todo especificado, com as cláusulas de proteção, enfim. Então sempre existirá soluções para os problemas. A negociação internacional não surgiu hoje, ela já é muito antiga e existe um conjunto gigantesco de tradições, de soluções e de possibilidades dentro desse trabalho. Caso tenha ficado algum tipo de dúvida, busque sanar essas dúvidas em pesquisas, em artigos científicos acadêmicos, busque reler o nosso material, ver as videoaulas e, se ainda assim ficar algum tipo de dúvida, pode entrar em contato, evidentemente, com os profissionais responsáveis pelo seu processo de aprendizagem dentro da nossa instituição, que nós estaremos sempre dispostos a auxiliá-lo nesse caminho
que é a formação profissional a qual vocês escolheram. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a atenção e a presença de vocês até agora no nosso material, né, aqui conosco dentro dessa disciplina, e provavelmente vocês verão outras disciplinas que irão contribuir tanto de forma teórica como de forma prática com o conteúdo aqui apresentado. Uma boa sorte a todos e bom trabalho!